E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre divisão de fração e estaremos aí aprendendo como realizar essa divisão, tá? Não vou estar explicando assim muito da onde, o porquê que vem, mas dá para fazer isso na prática aí, se você quiser fazer em casa depois, você tentar fazer na prática esses cálculos de divisões de fração, por exemplo, você ter dois e dividir na metade, né? Você vai ver que você vai ter quatro pedaços e tal. Dá para tentar fazer, mas aqui a gente vai se ater somente às regras, tá bom? Então vamos começar. Eu vou estar sempre ajustando a tela, então não se preocupe, às vezes vai estar mexendo para lá, mexendo para cá, mas é para ajustar a tela aí com vocês, tá bom? Então aí já está o bonequinho pensando, ó, divisão de fração, né? Será que é difícil? Eu vou dizer para vocês que não é. Vocês vão ver que é bem legal, bem fácil de fazer, tá bom? Então eu vou dar aqui um zoom na tela. Vamos começar então aqui com divisão de fração. Já vou começar com a regra, tá? Então, como eu falei, não vou estar explicando da onde nem porquê nesse momento, né? Mas você pode estar pesquisando para ver, porque assim senão vai ficar muito longo o vídeo, vai estender demais. Então a gente vai para a regra, para algumas coisas que você vai ter que saber. A regra de divisão diz o seguinte: repete a primeira fração, tá? Aqui está antes do sinal, e multiplica pelo inverso da segunda fração, o que está depois do sinal. Ah, fácil, né? Repetir a primeira, multiplicar a gente já sabe, o inverso da segunda. O problema está nessa palavrinha aqui, né? Inverso. Então, o que será um número inverso? O que será número inverso? Né? Então, estamos pensando aí, o que será? Bem, um número é dito inverso de outro quando o produto entre eles é igual a 1. Ixi, professor, continua igual o bonequinho aqui, só no pensamento, né? Então, vamos ver. Exemplo. O inverso de 2 é igual a meio. Olha que legal. O inverso de 2 é igual a meio. Por quê? Ó, 2 vezes meio. Lembrando que a definição de inverso é o produto ser igual a 1. 2 vezes 1, 2. Né? A gente já sabe fazer multiplicação. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Aqui embaixo não aparece é 1, então 1 vezes 2 também é 2. 2 meios, ou seja, duas metades é igual a 1. Então, por isso que eu falo que o inverso de 2 é meio, porque quando eu multiplico, o resultado é 1. O inverso de 1/3 é igual a 3, pois 1/3 vezes 3 é a mesma coisa. 1 vezes 3, 3. E embaixo, 1 vezes 3 também é 3. 3/3 é igual a 1 inteiro. Aí, ó. Então, o produto entre eles também é igual a 1. Qual é o inverso de 3/5? É igual a 5/3. Por quê? Olha só. 3/5 vezes 5/3. Então, de cima com de cima. 3 vezes 5, 15. De baixo vezes o de baixo. Então, 5 vezes 3, 15 também. 15 avos. Bem, 15 avos é um inteiro, né? Porque dividiu em 15, pegou 15, então é um inteiro. Então, de modo geral, nós vamos ter a seguinte regra, ó, de modo geral. O inverso de um número A, quando é um número inteiro, é 1 sobre A. E o inverso de A sobre B, ou seja, de uma fração, vai ser B sobre A. Então, isso é inverter, tá? É o de baixo, aqui no caso da fração, né? É o de baixo ir para cima e o de cima vir para baixo, no caso da fração. Então, numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Se você lembrar aqui no caso do número inteiro, se lembrar que aqui tem o número 1, aí também dá para seguir essa mesma regra, né? Se aqui, se ele é um número inteiro, tem como denominador o número 1, então 1 fica em cima como numerador e o A vira denominador. Então 1 sobre A, tá bom? Então isso aqui é importante. Por que que é importante? Porque a gente vai aplicar na regra da divisão, né? O que que diz a regrinha aqui, ó? Repete a primeira e multiplica pelo inverso. Então tem que saber o que é inverso. Como acabamos de ver. Tá aqui. 1 sobre A e B sobre A. Fácil. Vamos para a divisão para ver? Então, eu coloquei algum exemplo aqui para a gente fazer juntos. Então, portanto, na divisão de fração temos 2 dividido por 1/5. Bem, vamos ver aqui. 2 dividido por 1/5 vai ser o quê? Vamos ver aqui. Quem é primeiro? O que está antes do sinal. Repete. 2. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, 5 vai para cima e 1 para baixo. Então, quem que é esse 5 sobre 1, né? A gente está aplicando a regra. Esse 5 sobre 1 é o inverso aqui, ó. Tá bom? Vou escrever aqui, ó. Inverso. Para você lembrar aí, para você não esquecer. Então, aqui seria o inverso. Inverso. Certo?
Acho que ficou bem claro, né? Então, assim, a regra é repete a primeira, o que está antes do sinal, e multiplica pelo inverso. Multiplicar a gente já sabe, né? Multiplicar a fração é bem tranquilo. Então, 2 vezes 5, 10 sobre 1. Lembrando que aqui embaixo do 2, né? Você pode lembrar que tem o número 1, e 1 vezes 1 dá 1. E 10 sobre 1, como nós já vimos, é igual a 10. Não precisa colocar o denominador 1, tá? 3 meios vezes 7, mesma coisa. Quem está antes do sinal? 3 meios. Então, repete. 3 meios. Multiplica pelo inverso, né, do 7. Qual que vai ser o inverso de 7? Nós acabamos de ver que o inverso é 1 sobre 7. Que legal, né? E a multiplicação de fração nós já vimos. Vamos só colocar aqui para a gente não esquecer. Anota aí, ó. Coloca aqui a flechinha, fica bonitinho, né? Para você não esquecer, faz as suas anotações. Você, quando precisar, você não precisa ficar vindo aqui no vídeo toda hora. Não, precisou? Vai ali no caderno, acha a anotação e lembra. Escreve a frase, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 3 vezes 1, 3, ó, multiplica em cima. E 2 vezes 7, 14. Existe uma explicação aqui também daquela, né, de que divisão é que número que eu multiplico 7 para chegar em 3 meios, né? 3 quatorzeavos. Duas frações, ó, 5 oitavos dividido por 3 quartos. Quem é a primeira? Tá antes do sinal, 5 oitavos. Então vamos repetir. 5 oitavos. Multiplica pelo inverso da segunda, que é aí o 4 para cima e o 3 para baixo. Olha que facinho. Vamos só fazer a nossa anotação de novo. Então, quem que é esse 4 terços? Da onde vem? Vem de repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Duplicar aqui. Pronto. Bem, aqui tem um detalhezinho, né, que a gente viu lá em multiplicação de fração, que acontece o seguinte. Você pode simplificar antes ou depois da multiplicação. No caso aqui, eu vou simplificar depois. Então, vai ficar assim. 5 vezes 4, 20. E 8 vezes 3, 24. Você vai observar e vai falar assim, professor, o 20 e o 24 tem na tabela do 4. Legal. Então, você vai saber que aqui dá para simplificar, né? Aquela ideia de simplificação de fração, para obter uma fração irredutível, dá para nós simplificar por 4. Quem quiser, pode fazer por 2. Você vai ter que fazer duas vezes, né? Divide por 2, que vai dar 10, 12, depois de novo. Aqui eu fazendo por 4 para ir mais rápido, ó. 20 dividido por 4 dá 5, porque eu sei que tem na tabela do 4, né? E o 24 dividido por 4 dá 6, 5 sextos. Então, 5 oitavos dividido por 3 quartos é igual a 5 sexto. Ok? Fácil, né? Então, vou reduzir a tela aqui para a gente ver tudo que a gente viu na aula de hoje. Então, isso vai estar acompanhando tudo que nós vimos, né? Nós vimos o quê? Divisão de fração é, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que é inverso? O inverso de número A é 1 sobre A, o inverso de A sobre B é B sobre A. Aplicando isso aqui nas divisões, nós vamos ter o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Em alguns casos, na multiplicação, pode ser feito a simplificação, tá? Para obter a fração irredutível. Tá bom, pessoal? Então, na aula de hoje era isso que eu tinha que passar para vocês sobre divisão de fração. Deixo para vocês aí um tchauzinho. Até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal.